sua Bíblia, Lucas 8. Achamos nós todos? Amém. Versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algum junto do caminho, e foi pisado, e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e na descida produziu fruto 100 por 1, dizendo estas: clamava: quem tem ouvido para ouvir, faça o quê? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aleluia. Você está pronto para ouvir a palavra do Senhor? Amém. Queridos, é importante olharmos aqui esse texto. Um dos métodos muito simples que Jesus usou para transmitir a sua palavra, ou verdades que ele ensinava, eram métodos ligados a parábolas. Jesus saía de uma grande multidão e ele pregou muita coisa interessante. Jesus pregou mensagens bastante edificantes, mensagens que despertaram muitas mentes, mensagens que trouxe muito confronto entre os fariseus, que eram na altura os homens detentores da lei mosaica, ou a lei de Moisés. Eles achavam que Jesus era alguém que veio para atrapalhar o cumprimento dessa mesma lei. Então Jesus começou a pregar, e muitos foram impactados com a sua pregação, com a sua mensagem. E a mensagem transformou vidas. Mas uma das grandes dificuldades que Jesus teve, enquanto ele ensinava, ainda nesse capítulo aqui, Jesus teve problema com fariseus. Fariseus, para quem não tem noção, eram um dos maiores grupos religiosos que existia nos dias de Jesus. Ou seja, muito tempo antes de Jesus, esse grupo já existia. E eles, por causa de serem defensores da lei mosaica, da lei de Moisés, eles entenderam que aquilo que Jesus estava pregando era contra os preceitos, era contra a doutrina que eles já haviam concebido. E eles não tinham outra maneira a não ser atacar Jesus a todos os níveis. Eles pretendiam sempre atacar Jesus. Jesus vai aqui pregar algo muito interessante para os discípulos, ou seja, para o meio da multidão. A multidão misturada com os discípulos. Ele prega na multidão, e na multidão também
tinha os discípulos lá. Jesus prega, e ele vai pregando, vai pregando, vai pregando. Mas depois, quando lhe é interpelado, Jesus traz uma parábola muito interessante. E esta parábola, ele estava ligado com todos aqueles que estavam no meio, ou com a toda a multidão. E ele vai dizendo a todos, não só os discípulos, mas a todos, dizendo que um semeador saía a semear a sua semente. E enquanto ele semeava a sua semente, uma parte da semente caiu à beira do caminho, veio os pássaros, comeram aquela semente. Depois, a outra semente caiu em pedras. Como não tinha umidade nas pedras, elas secaram. A outra semente, ela caiu no meio dos espinhos. E quando ela cresce, esta semente começou a ser sufocada pelos espinhos. Mas a outra semente caiu em boa terra, e aquela que caiu em boa terra, ela deu frutos, e esse fruto permaneceu. Aleluia. Amém. Jesus conta essa parábola, e ele fala para toda a multidão, ele ensina toda a multidão. Mas acontece que depois que Jesus sai do meio da multidão, ele pega os seus discípulos e vai com os discípulos. E os discípulos, quando estavam só com Jesus, pararam e perguntaram para Jesus: Mestre, você nos contaste muita coisa, mas tem detalhe, nós não entendemos aquela parábola. Jesus olhou para ele e disse: mas como é que vocês não entenderam a parábola? Disse: não, mestre, nós não entendemos aquela parábola. Jesus olhou para eles e disse: olha, não há problema. A uns eu falo por parábolas, mas a vocês eu vou traduzir essas parábolas. Aleluia. Repito, Jesus disse para os discípulos, quando você lê o versículo mais abaixo: a uns eu falo por parábola, porque eles têm ouvido, mas não ouvem. Eles têm olhos, mas não vejam. Mas a vocês eu vou traduzir essa palavra. E os discípulos estavam curiosos, estavam preocupados. E esta preocupação dos discípulos era: mestre, então nos explica. Jesus começa a explicar da seguinte maneira: um semeador saía semear a sua semente, e uma parte da semente caiu à beira do caminho. Quando a gente desce mais abaixo, Jesus está dizendo: olha, a semente ou o semeador que estava com a semente é alguém que estava preocupado com o sono aonde a semente iria cair. E ele depois vai traduzindo da seguinte maneira: esta semente é a palavra que é lançada no coração do homem. Aleluia. E o semeador é Deus que veio para trazer. Ou seja, o semeador é Deus, a semente é a palavra
interessante. Jesus está preocupado com todos. Você pode dizer amém? Jesus está preocupado com todos, mas Ele está preocupado muito mais com aqueles que vão ao encontro dele, para querer saber o que significa aquilo que Ele tratou no meio de toda a coletividade. Você entendeu? Por isso, deixa aqui abrir um parênteses. Existem coisas que Jesus não vai te explicar no meio de todos. Existem coisas que Jesus não vai te explicar no meio da multidão. No meio da multidão Ele pode falar por parábola, mas no meio dos céus, Ele traz o entendimento da parábola. E nesta manhã, o que Deus quer trazer no meio dos céus é entendimento da palavra que vai soar em nossos corações. Aleluia! Nessa manhã, nós precisamos ter a intenção dos discípulos para compreender o que realmente Deus quer transmitir em nós. Por isso é que Jesus agora vai dizer, a partir do versículo 12: os que estão junto do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo, retira-lhes do coração a palavra para que não salvem mesmo crendo. Vejam só que isso é grave. Jesus disse que essa semente que foi lançada à beira do caminho, os pássaros vieram. Os pássaros representam o diabo, que vem roubar aquilo que se semeia, mas você continua a crer na mesma palavra. Veja que isso é muito grave. Mas ele não sai da igreja, ele permanece na igreja. Só que tem um problema: todas as vezes que ele ouvia a palavra, o diabo vem e rouba. Mas ele não sai da igreja. Aleluia! Daí que encontramos crentes nessa parábola que está muitos anos na igreja, mas não tem o nível dos outros. Vocês não estão entendendo? Você está muito tempo na igreja, mas não tem um crescimento do que aquele. Você está de 20 anos. Irmão, tempo de igreja não define maturidade de igreja. Você pode estar 20 anos. Se nesses 20 anos, todas as vezes que a palavra que te pregam é roubada, você não está mais do que aquele que está 2 anos que deixa Deus germinar no seu coração. Jesus disse que aquela semente que caiu à beira do caminho, os pássaros vêm e roubam. Existe gente na igreja que estão na palavra, que tem esse defeito. Quando é que a palavra é roubada de nós? É quando a gente ouve a pregação da palavra, ouve a exortação do estudo bíblico, ouve a exortação através do louvor, ouve a exortação através de qualquer lugar, mas não permite que aquela semente cresça em seu coração.
semente que veio, você não pode deixar que aquela semente seja roubada. Qual é o problema que você tem para consertar com Deus? Qual é a dificuldade que tens para acertar com Deus? É necessário que a gente não deixe o diabo roubar. Não deixe o diabo roubar semente. Todas as vezes que nós deixarmos o diabo roubar aquilo que Deus está semeando para crescer, nós vamos enfrentar problemas muito graves. Você pode ficar anos e anos na igreja, mas você vai continuar a ser aquele crente raquítico. Você vai continuar anos na igreja e depois não. O problema é olhar vidas que estão a germinar. O problema é olhar vidas que estão a crescer. Em vez de olhar na sua, você está preocupado com quem Deus está a levantar. Você está preocupado com quem Deus está a exaltar. Quem Deus está a ensinar a cantar bem. Quem Deus está a ensinar a orar bem. Quem Deus está a ensinar a jejuar. Você está preocupado com o luxo dos outros. Não deixa que o diabo rouba a semente do crescimento. Em nome do Senhor, Ele transforma cada coração que está a ouvir essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Toda pessoa que está preocupada com o progresso de alguém e o progresso de alguém, em vez de lhe ajudar, mas está lhe prejudicar, está deixando que o diabo rouba a semente que ele tem desenvolvido. Aleluia. Deixa eu dizer algo. Todas as vezes que você olha alguém que está crescendo, mais que você, alguém que está a orar, mais que você, mamãe que está a orar, mais que você, está a aprender muito mais, não lhe inveja, junta-se a ela, faz dela teu aliado. Posso ouvir um amém aqui bem forte em nome do Senhor Jesus? Eu quero aqui ensinar algumas coisas, irmãos. Não deixa pessoas que estão a crescer muito longe de ti. Faça deles aliados. Faça deles. Porque existem pessoas que você não pode se juntar mesmo com ele. Nunca vai te ajudar a crescer em nada. Quem, por exemplo, ao vir se juntar contigo, dá a fofocar a vida dos outros, esquece. A tua atrás também fofoca de ti. Quem ao ouvir tá te falar mal, abandonou a vassoura dele, abandonou o trabalho dele, abandonou o marido dele, abandonou a família, abandonou o trabalho para vir fofocar a vida do irmão, da irmã que tem saia rasgada, pano à toa, para vir te dizer: você viste no domingo passado como é que ela veio, você viste no sábado passado como é que ela veio, o cabelo dela bem estranho também, nem parece que trabalha não sei aonde, você viu aquela irmã, ela é toda, sei lá, do jeito que essa pessoa está falando mal de alguém na tua presença. Quando sair da tua presença, também vai chegar outra pessoa. Olha, eu até falei também com a fulana e acabam sendo as mesmas pessoas. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, esse espírito está repreendido no centro Antioquia. Não, eu posso ouvir espírito, eu posso ouvir voz de repreensão em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Não deixa que a semente seja roubada. Está deixando que a semente seja roubada porque alguém está passando por problemas. Ore por ele. Não espalha o problema que ele está passando. Foste visitar uma irmã, não viste arroz na casa dele, está a passar fome, dormiu fome, compra 2 quilos, deixa lá. Compra óleo, deixa lá. Compra peixe, deixa lá. Não sai dali, corre, se junta mais com 3 pessoas. Olha, aquele irmão, olha, não! Ora! Não fala mal do outro, ora por ele. Entre nós orar e falar mal,
não expulsa. Elias. Deixa eu te contar um homem muito interessante desse terreno aqui. Há um homem na Bíblia chamado Saul. Alguém lembra desse homem? Este homem era rei. Este homem recebeu a semente de ser rei. Recebeu uma mensagem forte e ele torna-se rei. Mas depois teve um problema. O reinado começou a ter problema quando ele ouviu de um jovem que Deus levanta para ser rei no futuro lugar de Israel. Aí começa o problema. Agora, onde é que o erro piora? Ele pega nesse jovem, coloca ao seu lado, mas não na intenção de cooperar. Coloca esse jovem ao seu lado na intenção de lhe combater. Aí começou a estragar o ministério. Porque quem tem um ministério igual ao céu, Elias, lhe ajuda, lhe faça crescer. Pega o projeto, levanta. Pega o projeto, lhe lança. Aonde ele for, a honra sempre será tua. Você que é o Pai espiritual das coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele pega em Davi e lhe persegue. E depois está perseguindo quem? Está perseguindo alguém que Deus consagrou. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. A luta mais derrotada que existe no mundo é lutar com quem Deus já lhe deu vitória. Não, você não entendeu bem. Posso traduzir isso? Posso traduzir isso? A luta mais difícil, mais atrasada, é lutar com, por exemplo, você mamãe que está cantando muito e você está odiando ela para não cantar e quis combater. É a luta mais atrasada que existe, porque é mais fácil lutar com aquele que você não tem certeza, mas aquele que você tem certeza que Deus levantou, que está fazendo o trabalho, está levantando bem mamães, está levantando bem papás, está levantando bem juventude, está levantando bem criança, não se mete mais, ora! E esse rei entende que tinha que combater. E quando combate, aí começou o maior problema. Aleluia. Aí começou o maior problema. Eu tenho dito, irmãos, se ver alguém que conhece a graça, se ver alguém que não conhece, mas diz que conhece, ora por ele, para que Deus coloque humildade no que ele diz ser e não é. Você ora. Amém. Você ora. Porque tem muita gente que deixa que o diabo arranca a semente. Ah, não, eu vou sair da igreja porque aquela igreja não está boa. O problema não é da igreja. O problema é o teu coração, que está a deixar o diabo roubar a semente. Deixa eu dizer, irmãos, você nunca vai encontrar na face da terra uma igreja perfeita. Quem falou sim, Deus te abençoe. Repito, mamãe, estão entendendo? Papai, estão entendendo? Eu vou sair daqui para ir na católica. Ah, quem já era católico? Saiu da católica para vir na ADP. Porque na católica não oram, na católica não expulsam demônio, na católica, tudo na católica não pode nada. Tá bom. Então, se você já saiu daí para vir na Universal, ou para vir na ADP, ou para vir, não reclama mais dos problemas. Você está entendendo? Porque todo lugar onde você for, enquanto não for anjo a dirigir igreja, a dirigir jovem, a dirigir mamãe, enquanto não for anjo, você vai se estressar sempre.
Você está entendendo? Aquela vossa igreja não presta. Eu tinha óbito, não me visitaram, mas a mamãe fulana quando teve, todo mundo foi lá, porque era a única que teve igreja. Irmão, não, aquele papai aí, todo mundo foi. Na minha vez, não me contribuíram. Irmão, quem é crente de verdade, quando ele olha a igreja, ele não olha a igreja. Ele olha o evangelho da salvação. Irmão, nós não defendemos a placa da nossa denominação. Nós temos que defender o evangelho da salvação. Se na igreja Y dizem isso, está certo. O que a Bíblia fala? Porque uma coisa é o que a igreja é, outra coisa é o que o evangelho diz. São coisas extremamente diferentes. Aleluia. Então Jesus disse que essa palavra é uma palavra que deixaram o diabo roubar. O primeiro terreno é o que caiu à beira do caminho e as aves comeram. Em nome do Senhor Jesus, não deixa que as aves comem a semente que é tua. Não deixa que as aves comem a tua semente, irmão. Deixa eu dizer, se uma coisa que você tem que saber conservar na vida, não é a árvore, é a semente. Deixa eu te dizer, irmão, porque Deus não está preocupado com a árvore, com a folha, é a semente. Deus não está preocupado com outras coisas, Deus está preocupado com a semente. Por isso que todas as vezes que você dá mais atenção na semente, até na matéria da prosperidade, nunca vai te faltar pão, nunca vai te faltar água. Porque por isso que Deus está preocupado com a semente. E sabe qual é o problema de muita gente? Até mesmo na vida financeira, tem muita coisa que você pega, é semente. Você que, por exemplo, ganha salário e não dá dízimo, pega no dízimo, come, aquele dízimo é semente. Semente não se come, semente se semeia. A semente Deus dá no invisível, mas na hora de aparecer, a mão não consegue colher aquilo que a semente vai germinar. Você que Deus lhe abençoou fortemente na empresa, tem muita gente que não dá prosperar na vida, porque a semente está comendo. E quem colher, tem gente que quem colheu e não semeou nada. Você quer colher amor, você não semeou amor. Você quer colher prosperidade, você não semeou prosperidade. Você quer colher vida abençoada, você não é dizimista, você não oferta, então não se espera fruto dessa área. Irmão, estamos falando a verdade. Alguém está aprendendo os ensinamentos? Semente não. Você, quando se depara com um camponês, você pergunta se ele está preocupado ainda com as colheitas. A colheita já é certeza. Ele já não precisa se preocupar. Colheita é certeza. Aquilo que é certeza, ele já não tem preocupação de nada. Mas agora, a semente, ele pode comer tudo. Pode comer tudo. Pode acabar todos os frutos. Pode acabar. Mas no final de tudo, você nunca vai ver um agricultor a comer a semente ao ponto de nem mais plantar. Você nunca vai ver ele a comer semente. Por isso, em nome do Senhor Jesus, há muitas sementes
testemunho a minha mulher que foi muito surpreendente. Na altura que estávamos a cultuar no centro de Deus, o nosso pastor em memória, ele chegou cheio do Espírito Santo, fez um voto. Disse: olha, todo mundo aqui tem que votar a alguma coisa, porque precisamos construir igreja, tudo, e nós ficamos aí voto. Pastor, reunimos a esposa, disse: esposa, esse valor aqui, nós moramos na renda, olha a ideia, tínhamos ideia ou de comprar um carro para ajudar, por causa das missões que eu estava muito ocupado, ou então comprar terreno. Então combinamos, vamos fazer como? Entre casa ou terreno, eram os dois planos. Mas quando a gente ficou lutando, vamos dar mais tarde, vai 2 meses. 2 meses, passou um mês, nada, não tínhamos dinheiro. A única reserva era só aquele. Passou mais um, nada. Passou mais outro, nada. Quando faltava uma semana, dá uma olhou, um voto, já tem. Eu disse: não tem. A única reserva é mesmo aquela. Dinheiro do terreno, outro carro. Não, fala bem. Tá essas coisas de Deus, é saída. Vamos dar pela próxima. Mas Deus sonhou em nós que aquilo que estava aí não fazia parte da colheita, era semente. Fechamos os olhos, pegamos naquela semente, chegamos, mas com muita dor lá dentro. Espírito Santo nos ajuda. Quando pegamos aquilo, chegou na hora do voto, demos nosso voto e saímos também felizes e ficamos bem alegres. E sabe, glorificamos, glória a Deus. Semeamos. Irmãos, depois de nós semear, passou 6 meses. 6 meses. Me convidaram para ir pregar numa igreja. Chegamos lá. Depois do trabalho terminar, alguém apareceu e disse: pastor, você moral? Não, evangelista na altura. Você moral? Se eu não digo assim, aí, não, deixa eu te levar. Quando me levou até em casa, disse: homem de Deus, você mora aqui? Ele disse: eu moro aqui. Tá bom, pronto. Depois de 2 meses, disse: olha, homem de Deus, eu conheci uma zona, vamos ir daí passear lá. Eu disse: não há problema, vamos. Eu estava resistindo, não, olha, esse tempo disso, não, vamos só. Demos a fé, fomos orar, e quando fomos orar, disse: olha, essas zonas aqui, eu disse: eu gostei dessa zona, ruas bem urbanizadas, terrenos bons. Disse: não, terreno, e esse terreno aqui, como é que é? Tem dono? Disse: não, evangelista, eu sei que esse terreno, vamos falar com a dona depois. Eu disse: vamos falar com a dona. Fomos falar com a dona do terreno. A dona disse: não, me pagam esse terreno no valor de X. Foi muito rápido. Peguei o IBAN da senhora e naquela mesma hora transferiu. Dia seguinte fomos buscar a declaração de excedência. O dinheiro que eu estava a guardar para pagar metade do terreno, Deus multiplicou e me deu um terreno sem pagar nenhuma coisa. É daí que eu entendi que a semente não se come. A semente que Deus dá na tua mão é para semear, não é para você comer. Tem muita gente que está pobre, trabalha bem, mas está pobre porque come semente. Está miserável, ganha bom salário, ganha bem, há quem ganha mais bocado que você, mas tem vida mais organizada que nós. Não é um problema de gestão ainda, não. É porque ele valoriza a semente. É pouco, pouco na mão de Deus é melhor do que 1 bilhão ou 3 bilhões que o diabo vai roubar a qualquer altura. Porque tudo que é pouco na mão de Deus, você prospera. Aleluia. O ministério pequeno na mão de Deus fica grande. O ministério grande na mão do diabo fica pequeno. Por isso é que você vai encontrar problemas como Golias e soluções como Davi.
Você vai ver Golias bem grande, mas o Deus é pequeno. Davi pequeno, mas o Deus é o Senhor dos exércitos, que derrota todo tipo de grandeza, todo tipo de problema na nossa vida. Por isso, irmãos, depois de nós conseguir terreno, eu disse: vou iniciar a construir. Apareceu só alguém do nada. Eu disse: você precisa de quantos blocos? Ele disse: para iniciar uns 500. Eu disse: não, 500 não, depois pode faltar mais. Olha, toma lá 1000 blocos. 1000 blocos, mandou. Outro chegou e disse: não, toma lá 50 sacos desse tipo. Não é irmão assim, ligado à igreja, não. Toma lá 50 sacos desse cimento. Outro mandou 50 sacos desse cimento. E para a honra e glória do Senhor, já abandonei a renda há muito tempo e agora já estou em casa própria, porque eu gosto de valorizar sementes. Por isso, em nome do Senhor Jesus, não deixa que a semente seja roubada. Aleluia! Porque se a semente é roubada, você que se prejudica, você que se atrapalha. Por isso, em nome do Senhor Jesus, a semente que caiu à beira do caminho, você precisa controlar o diabo para não arrancar. Porque o diabo está preocupado com a semente à beira do caminho. O diabo está, por exemplo, assim, pregaram hoje e agora, né? O diabo está preocupado com você chegar na tua casa. Está vendo que você chegando na tua casa com teu marido, teu filho, teu irmão da igreja? Não fala mal de ninguém mais. Se você falar mais mal de alguém, quer dizer que aquela semente de hoje está se pegar agora roubada. Você está entendendo? Esse comportamento aqui, a minha mãe, não. Quem vier de fofocar alguma coisa, diz: não, tá bom, mas olha, nós precisamos também orar pela mãe. Você não acha que a mãe precisa da nossa oração? Você não acha que aquela irmã precisa da nossa oração? Começa a cortar isso pelas coisas espirituais. Aleluia! Não deixa que a semente seja roubada, porque ela é pregada agora. E o diabo está preocupado com tudo que se planta agora. Porque o diabo tem problema, irmão. Porque sabe o que acontece? Por que o diabo está atrás da semente que se lança agora? Porque ele não consegue mais destruir a árvore. Então ele tem que atacar a semente. Ele pega a semente e arranca. Por isso tens que ter muito cuidado com aquilo que cai nas tuas mãos, com aquilo que Deus lança no teu coração, com a pregação que você ouve para te transformar. Veja, essa pregação é para me fazer o quê? Não, essa pregação é para me ajudar a ser próspero. Então, esse semente da prosperidade que está a cair, anda na linha da prosperidade. Essa semente, essa palavra que está a cair aqui é para me ajudar a ser o quê? É para me ajudar a ser mais humilde. Não, então vou seguir o caminho da humildade e vou andar. Essa semente que está a cair aqui é para fazer o quê? Essa semente que está a cair aqui é para me ajudar a ser mais espiritual. Então eu vou agarrar. E aos poucos, a árvore vai crescer. A árvore vai crescer. Quando você assustar, ela está até um caule. Depois ela está começando a dar tronco. Você vê que é uma árvore, já está dando tronco. E os troncos depois estão a nascer as folhas. As folhas estão bonitinhas. E depois das folhas começam a nascer as flores. Todo mundo começa a ver: uau, essa árvore está bonita. Está dando flores. Depois das flores, você vai ver que a árvore ela está começando a dar frutos. E quando chegar a hora do fruto, não é só você que vai comer os frutos. Os vizinhos vão vir comer fruto da tua árvore. O pai vai vir comer o fruto da tua árvore. Aquele irmão vai vir comer o fruto da tua árvore. Por causa da semente que Deus deu em você. Aleluia! A semente é pequena, chega nas mãos, mas a colheita não cabe nas nossas mãos. Eu sei que Deus está te abençoar de todas as formas aqui. Receba toda essa mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte.
nos outros terrenos que a semente caiu. O primeiro terreno foi à beira do caminho. Nos outros períodos podemos ver